A mão de uma avó abre a pequena embalagem. O som do plástico sendo destampado. E antes mesmo de ver o conteúdo, o cheiro já preencheu o ambiente. Durante mais de 100 anos, essa latina esteve escondida em gavetas, armários e penteadeiras de milhões de brasileiros. Pequena, perfumada e imediatamente reconhecível, a Minâncora parece um produto simples. Mas dentro desta embalagem existe um equilíbrio delicado entre minerais, ceras, calor e precisão. Porque basta um ingrediente se dispersar de maneira errada para que a pomada que atravessou gerações deixe de ser a mesma. O que você segura na mão é o resultado de um processo industrial que transforma pós, óleos e ceras em uma substância uniforme. E a jornada até chegar ali é muito mais violenta do que a textura macia sugere. Você nunca imaginou como a pomada Minâncora é feita. Mas antes de entrar na fábrica, você precisa entender o que está dentro da lata. 3 ingredientes principais. Um deles aparece em quantidade 50 vezes maior que o outro. Em cada grama de pomada, existem 0,200 gramas de óxido de zinco, um pó mineral branco, fino, extraído da terra. Ele é o responsável por acalmar a pele e reduzir a coceira. Depois vem a cânfora, 0,050 gramas. É ela que produz aquele aroma familiar e a sensação refrescante. Por último, o cloreto de benzalcônio, 0,005 gramas. Um antisséptico poderoso, usado também em hospitais para limpar ferimentos. A diferença de proporção é brutal. O óxido de zinco aparece 40 vezes mais que a cânfora e 40 vezes mais que o antisséptico. Agora, imagine misturar tudo isso em uma base de óleo mineral, parafina e cera de abelha. Você tem um sólido mineral, um cristal volátil que evapora com o calor e um líquido concentrado. Cada um pede uma temperatura diferente. Cada um exige um tempo de mistura específico. É aqui que a fabricação deixa de parecer uma receita doméstica e se transforma em engenharia farmacêutica. A fábrica da Minâncora hoje fica em Pirabeiraba, um distrito de Joinville, Santa Catarina. O mesmo lugar onde o farmacêutico português Eduardo Augusto Gonçalves criou a fórmula em 1912. Ele chegou ao Brasil com 25 anos, trabalhou em Manaus e depois se estabeleceu em Joinville. Na época, ele percebeu que faltava no mercado brasileiro uma pomada simples e eficaz para assaduras, brotoejas e pequenos ferimentos. Ele desenvolveu a fórmula em seu pequeno laboratório na Rua do Príncipe, número 461. O prédio hoje é Patrimônio Histórico-Cultural de Joinville. Em 1915, a fórmula foi oficialmente registrada no Departamento Nacional de Saúde Pública, aprovada por ninguém menos que Oswaldo Cruz. Você descobriu que essa pomada centenária foi aprovada pelo próprio Oswaldo Cruz. Isso não é coincidência, é um registro que ancora toda a credibilidade do produto. Se você quer continuar desmontando esses bastidores, inscreva-se no canal. Aqui, cada lote é investigado. Deixe nos comentários. O que mais te surpreendeu sobre a origem da Minâncora? A partir daí, a distribuição nacional começou. E a pomada nunca mais mudou. A fórmula permanece inalterada há mais de 100 anos. A mesma concentração, os mesmos ingredientes, a mesma proporção. Mas o que mudou foi o processo. O que era feito em tachos abertos com agitação manual hoje acontece em reatores de aço inoxidável com controle computadorizado de temperatura. Você está vendo algo que a maioria das pessoas nunca viu. Fique comigo. Isso vai mudar como você olha para a latinha no seu armário. O processo começa com a base. Óleo mineral e parafina são aquecidos em grandes tanques.
A temperatura sobe lentamente até que a parafina derreta completamente. A cera de abelha é adicionada em seguida. Ela não derrete na mesma temperatura que a parafina. O ponto de fusão da cera de abelha fica entre 62 e 65 graus Celsius. A parafina derrete um pouco antes, entre 50 e 57 graus. Se o aquecimento for muito rápido, a cera queima. Se for muito lento, a produção para. A temperatura precisa subir de forma controlada, milímetro por milímetro, no termômetro industrial. Enquanto isso, em outra sala, o óxido de zinco é peneirado. O pó mineral passa por malhas finíssimas, com abertura de 150 micrômetros. Qualquer partícula maior que isso pode formar um grumo na pomada. Você já sentiu aquela textura áspera em algumas pomadas baratas? É falha na dispersão do óxido de zinco. A minâncora não pode ter isso. A peneiração elimina aglomerados que o olho humano nem percebe. O pó fino cai em um recipiente selado, aguardando o momento certo de entrar na mistura. A cânfora é tratada separadamente. Ela é um cristal branco, volátil. Se exposta ao ar livre, ela sublima, passa do estado sólido diretamente para o gasoso. O aroma que você sente ao abrir a lata é exatamente isso: moléculas de cânfora evaporando da pomada. Na fábrica, a cânfora é mantida em recipientes herméticos até o momento da incorporação. Se ela for adicionada muito cedo, durante o aquecimento, parte dela evapora antes de ser incorporada à base. A concentração final fica abaixo do especificado. O lote é perdido. Agora, preste atenção, porque isso define se o lote é validado ou descartado. O cloreto de benzalcônio entra em uma etapa completamente diferente. Ele é um líquido viscoso, concentrado. Em 1912, Eduardo Augusto Gonçalves já sabia que ele não podia ser adicionado junto com os pós. A molécula é sensível ao calor excessivo. Acima de 70 graus, ela começa a se degradar. A base oleosa está sendo aquecida a mais de 60 graus para fundir as ceras. Se o cloreto de benzalcônio entrasse nessa fase, sua ação antisséptica seria reduzida. Por isso, ele é adicionado apenas depois que a base começa a esfriar. A ordem dos ingredientes não é aleatória. É uma coreografia química determinada pelo comportamento físico de cada substância. Primeiro entram os sólidos, que precisam de calor para se incorporar. Depois entram os voláteis. Por último, entram os sensíveis ao calor. Essa coreografia química é o coração do processo. Cada substância tem sua janela de temperatura e um desvio de alguns graus invalida o lote. Se você quer entender como decisões de 100 anos atrás ainda definem a produção hoje, inscreva-se. Comente. Qual dessas etapas você acha que exige o maior controle? A base oleosa e cerosa, já homogênea, começa a ser resfriada. A agitação continua. As pás do misturador giram em velocidade controlada, nem muito rápida para não incorporar ar, nem muito lenta para não deixar os sólidos sedimentarem. O óxido de zinco peneirado é adicionado aos poucos. Uma válvula dosadora libera o pó fino em pequenas quantidades enquanto as pás giram. Aos poucos, o pó branco some na massa amarelada. Mas ele não some de verdade. Ele está sendo envolvido pela gordura e pela cera. Cada partícula de óxido de zinco é revestida pela base oleosa. Se a agitação parar por alguns segundos, as partículas mais pesadas começam a descer. O fundo do tanque fica com mais concentração de zinco que o topo. A pomada sai desuniforme. A cada quilo de pomada, o teor de óxido de zinco precisa ser exatamente 0,200 gramas.
Qualquer variação acima de 5% e o lote é reprovado no controle de qualidade. A cânfora entra em seguida. Ela é dissolvida em uma pequena porção de óleo mineral antes de ser adicionada. Isso evita que os cristais sólidos apareçam na pomada final. A cânfora dissolvida se espalha mais rapidamente pela base. O aroma começa a se intensificar. Se isso está fazendo sentido para você, é porque você já desconfiava que o que está dentro da latinha é mais complexo do que parece. Você está certo. O cloreto de benzalcônio é o último a entrar. A temperatura da base já caiu para abaixo de 50 graus. O líquido antisséptico é adicionado gota a gota, enquanto a agitação continua por mais 15 a 20 minutos. A homogeneização final é crítica. Uma gota mal distribuída pode criar um ponto com concentração muito alta do antisséptico. Isso não é perigoso para o consumidor, mas a farmacopeia exige que a concentração seja uniforme em toda a extensão do lote. O lote inteiro, que pode ter centenas de quilos, precisa ter a mesma composição em cada grama. A agitação continua até que amostras retiradas de 3 pontos diferentes do tanque mostrem exatamente a mesma proporção de ingredientes. Só então a pomada é considerada pronta para o envase. Agora vem a etapa que separa a indústria farmacêutica de uma cozinha caseira. A pomada quente, ainda fluida, é transferida para uma máquina de envase. Ela passa por tubos aquecidos para não solidificar antes de chegar às embalagens. A temperatura precisa ser mantida exatamente no ponto em que a pomada ainda escorre, mas já está grossa o suficiente para não respingar. Cada embalagem recebe a mesma quantidade. O peso é verificado por células de carga na esteira. Se uma embalagem sai com 1 grama a menos, ela é rejeitada automaticamente. As latinhas de plástico que substituíram as antigas latas de metal laranja são preenchidas uma a uma. A tampa é colocada a quente, criando um selo que preserva a pomada por anos. O cheiro não escapa. A umidade não entra. A pomada que você abre hoje tem a mesma textura e o mesmo aroma daquela que seus avós usavam. A fórmula é a mesma de 1915. Escreva nos comentários. Em que momento deste processo você sentiu que nunca mais vai olhar para uma latinha de minâncora do mesmo jeito? Mas a pergunta que fica é: como uma pomada criada por um farmacêutico português no interior de Santa Catarina se tornou um ícone nacional? A resposta está na estabilidade do processo e na identidade afetiva. A minâncora não precisou mudar a fórmula, porque ela já funcionava. O que mudou foi a escala e o controle. O que Eduardo Augusto Gonçalves fazia com as mãos, hoje é feito por máquinas programadas com precisão de décimos de grau. Mas o princípio é o mesmo. Misturar um pó mineral, um cristal volátil, um antisséptico líquido, uma cera e um óleo até que todos se tornem uma coisa só. E tudo precisa ser feito sem que a cânfora evapore antes da hora. Sem que o óxido de zinco se acumule no fundo. Sem que o cloreto de benzalcônio perca sua potência. A cada lote, dezenas de amostras são retiradas e testadas. A viscosidade é medida. O ponto de fusão é verificado. A concentração de cada ativo é analisada por cromatografia. Se algum parâmetro estiver fora da especificação, o lote inteiro é segregado e descartado. Não existe meio termo na fabricação de medicamentos. Você não pode vender uma pomada que não passou no teste. Isso é regulado pela Anvisa, pela RDC 34 de 2011, que exige que todo lote seja liberado por um farmacêutico responsável antes de sair da fábrica. A produção atual em Pirabeiraba
distribuída pela Sanofi Aventis em 2024, mantém o mesmo padrão. A mesma latinha, a mesma pomada, o mesmo cheiro. O que mudou foi a logomarca, atualizada em 2024, mas a identidade afetiva permanece. A Minâncora é descrita como um produto que passa por gerações de brasileiros. E isso não é marketing, é constatação. Uma avó que usou a pomada nos anos 50, sua filha que usou nos anos 80 e o neto que usa hoje estão usando exatamente o mesmo produto. A mesma fórmula aprovada por Oswaldo Cruz, a mesma concentração de cânfora, óxido de zinco e cloreto de benzalcônio, a mesma base de óleo mineral, parafina e cera de abelha. O que mudou foi o chão de fábrica. O que era um tacho aberto virou um reator fechado com controle computadorizado. O que era agitação manual virou pás de aço inoxidável girando em velocidade programada. O que era arriscado virou previsível. Mas a substância que sai da fábrica hoje é a mesma que saía da Rua do Príncipe, número 461 em 1915. Isso é mais raro do que parece. A maioria dos produtos centenários muda de fórmula ao longo do tempo. A Minâncora não mudou. E isso é um feito de engenharia farmacêutica tão impressionante quanto o aroma que preenche o ambiente quando você abre a latinha. Agora, você já sabe que a pomada que você conhece desde criança não é simples. Ela é o resultado de um equilíbrio entre temperaturas, proporções e tempos de mistura que foram determinados há mais de 100 anos e nunca foram alterados. Você já viu como o pó se incorpora à cera, como a cânfora é adicionada sem evaporar, como o antisséptico entra por último para não se degradar. Mas existe ainda uma etapa final que pouca gente conhece. A pomada envasada não sai imediatamente para as farmácias. Ela passa por um período de repouso. As latinhas ficam armazenadas em temperatura controlada por pelo menos 48 horas. Durante esse tempo, a estrutura da pomada se estabiliza. As ceras terminam de se cristalizar. A textura final se firma. Se você abrir uma latinha recém-envasada, a pomada parece mais mole. Depois do repouso, ela adquire a consistência cremosa que você conhece. É a última transformação antes do produto chegar até você. Esse repouso de 48 horas é a última transformação e a mais silenciosa. Você já percorreu quase todo o caminho, da molécula ao selo da tampa. Se quer continuar decifrando o que está escondido atrás de cada rótulo, inscreva-se. No próximo vídeo, vamos revelar como a mesma molécula pode custar 1/10 do preço em um genérico. Deixe nos comentários. Depois de saber de todo o processo, você ainda acha que a Minâncora de antigamente era diferente? É por isso que a Minâncora que você compra na farmácia hoje tem a mesma textura da que seus pais compravam. O processo é o mesmo. O tempo de repouso é o mesmo. O controle de qualidade é o mesmo. Agora, quando você destampar uma latinha e sentir aquele cheiro familiar, você vai saber o que está por trás dele. Não é nostalgia. É um processo industrial meticuloso, repetido há mais de 100 anos, que transforma pó mineral, cristal volátil e cera de abelha em um dos produtos mais reconhecíveis do Brasil. Isso é só a superfície. O que vem a seguir vai mostrar como a mesma molécula pode custar 1/10 do preço em um genérico, e ainda assim ser idêntica ao produto original. Mas isso é história para o próximo vídeo. O mito de que a fórmula mudou persiste até hoje em conversas de farmácia e grupos de família. Alguns juram que a Minâncora de antigamente era mais forte, que a atual não tem o mesmo cheiro.
A verdade, documentada nos registros da empresa e confirmada por análises laboratoriais independentes, é que a composição nunca foi alterada. A percepção muda com o tempo, mas a pomada continua exatamente a mesma. O cheiro intenso que você associa à infância é o mesmo cheiro que um adulto sentiu em 1920. A diferença está na sua memória, não na fórmula. A cânfora continua evaporando na mesma proporção. O óxido de zinco continua acalmando a pele da mesma forma. O cloreto de benzalcônio continua esterilizando ferimentos com a mesma eficácia. A latinha que você compra hoje na farmácia passou pelo mesmo controle de qualidade que a primeira lata vendida em 1915. A diferença é que hoje existem cromatógrafos, balanças eletrônicas e células de carga verificando cada grama. Antes, era o olho treinado do farmacêutico e a confiança no processo manual. A tradição não está na resistência à mudança, está na convicção de que algo feito certo não precisa ser reinventado. Eduardo Augusto Gonçalves acertou a fórmula na primeira tentativa. E a indústria farmacêutica brasileira, desde então, apenas aperfeiçoou o modo de reproduzir o que ele descobriu. Agora você sabe. A pomada que sua avó guardava na gaveta da cozinha não era um simples creme caseiro. Ela era o resultado de uma equação química resolvida com precisão, repetida milhões de vezes ao longo de mais de um século para chegar até você exatamente como foi concebida. É uma história que desafia a lógica do consumo moderno, onde produtos mudam de fórmula a cada 2 anos para baratear custos ou seguir tendências. A Minâncora ficou imune a essa pressão porque seus criadores entenderam que certas soluções são definitivas. A cicatrizante que cura brotoejas, assaduras e pequenas feridas não precisava de upgrade, precisava de consistência. Consistência que só é possível quando cada etapa do processo é tratada como uma operação cirúrgica. A peneiração do óxido de zinco, a dissolução da cânfora em óleo mineral, o resfriamento controlado da base antes do cloreto de benzalcônio. Cada uma dessas etapas foi calibrada em 1912 e nunca mais foi ajustada. A fábrica de Pirabeiraba reproduz o mesmo gesto técnico que Eduardo Augusto Gonçalves executava com as mãos no laboratório da Rua do Príncipe. A diferença é que hoje a precisão é medida em décimos de grau e em micrômetros de partícula. Mas a alma do produto continua sendo a mesma escolha fundamental: misturar minerais, voláteis e antissépticos em uma base de cera e óleo, até que a unidade perfeita se forme. A latinha de plástico que substituiu o metal laranja original não apagou a identidade visual centenária. O logotipo atualizado em 2024 modernizou a embalagem, mas não tocou no conteúdo. A Sanofi Aventis, que distribui o produto hoje, segue o mesmo protocolo de qualidade que a pequena farmácia de Joinville seguia em 1915. A Minâncora não é um remédio. Ela é um testemunho da engenharia farmacêutica brasileira. Um produto que atravessou 2 guerras mundiais, uma ditadura militar, planos econômicos, pandemias e a explosão da indústria cosmética sem precisar mudar uma única linha da sua fórmula. Agora, quando você destampar a latinha e o aroma de cânfora preencher o ar, você saberá exatamente o que está acontecendo. A cânfora está sublimando, passando de sólido a gás, como faz há 113 anos. As partículas de óxido de zinco estão sendo liberadas pela cera para acalmar a pele. O cloreto de benzalcônio está esperando o contato com a ferida para começar a agir. E cada grama daquela pomada foi pesada, misturada, aquecida,
resfriada, envasada e repousada exatamente como Eduardo Augusto Gonçalves planejou. A pomada que você conhece desde criança não mudou. O que mudou foi o seu olhar.